Shalom, povo de Deus! Olá, meus irmãos, como vocês estão? Como passaram esse final de semana? Foram à igreja? Cultuaram a Deus? Como tem sido o início de semana de vocês? Qual é a motivação de vocês? Levantarem, acordarem, saírem da cama diariamente? Deus é bom demais, né não? Hoje a gente vai estudar Números, capítulo 12. Eita, tá andando nesse momento de pastoreio. Ele está caminhando e está caminhando rápido. Nós já estamos em Números 12. Mas antes da gente começar, vamos fazer uma oração? Deus, nós te louvamos porque Tu tens cuidado de nossas vidas, porque Tu és esse Deus que é amoroso, que é zeloso, que se preocupa com o que nós temos passado, o que nós temos vivido, o que nós temos sentido. É um Deus que está sempre conosco para nos fazer amadurecer, para nos fazer Te conhecer cada dia mais. Ó Deus, louvado seja o Teu nome. Fica conosco aqui neste dia, neste momento. Nos abençoa com a Tua presença nesse momento de pastoreio, que nós Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, compartilhe o link e traz gente para louvar a Deus juntamente conosco, tá bom? Vamos louvar? Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Uma coisa só, meu desejo é: vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em Ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reina em mim com Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com Teu poder. Sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a Tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, Te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de Ti. Tu
Tu és tremendo Deus, que comanda os relâmpagos e os trovões, e dá ordem às chuvas sobre as nações, que criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo Deus, impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo Deus. Impossível descrever, tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo Deus, impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo Deus, tu és tremendo Deus. Tu és tremendo Deus, tu és tremendo Deus. Que bênção! Aqui estamos nós, vamos fazer aquela nossa oração semanal. Nós temos orado pela liderança, pelas congregações, nós temos também orado pelas famílias e pelos irmãos que estão passando por algum tipo de luta, né? Vamos orar por isso? Deus, nós queremos agora, novamente, Pai, apresentar a Ti as nossas famílias. Ó Senhor, é um presente tão especial Teu, a família na qual Tu nos colocaste. E nós queremos Te rogar, Pai, por aquelas famílias que possuem filhos que estão longe dos Teus caminhos. Ó Senhor, atrai estas pessoas de volta para Ti. Faze-os lembrar de quem Tu és. Faze-os lembrar da maravilhosa vida que podemos ter ao Teu lado. Senhor, abençoa, Pai, a esses pais e essas mães que estão com seus corações apertados porque seus filhos estão distantes de Ti. Nós queremos Te rogar também pelas nossas congregações, pastor Francisval, com sua esposa Rafaela e seus filhos lá em Triunfo, e os irmãos que ali servem, congregam também. Queremos Te rogar por pastor Elinho, Carmen, sua esposa, seus filhos, a liderança da igreja ali em Petrolina, os irmãos que ali servem. Queremos Te rogar por Cezinha, Rossana, lá em Serra Branca, também liderança, os irmãos que ali servem. Rogar pelo presbítero André Peixoto, por sua esposa Karina, que lideram a congregação em Casa Amarela. Abençoa, Pai, abençoa eles, abençoa os irmãos que Te servem ali também. Abençoa, Pai, e que esses irmãos possam crescer em Te conhecer. Deus, abençoa também aqueles nossos irmãos que estão passando por lutas, que estão com problemas financeiros, que estão precisando de algum tipo de socorro, precisando de emprego, Pai. Ó Senhor, abençoa também aqueles que estão enfermos, traz uma recuperação plena, breve, se assim é da Tua vontade, Pai. Alcança cada um dos meus irmãos. Ó Deus,
Nos abençoa, Pai, agora neste momento de pastoreio. Fala, Pai, a cada um de nós. É o que te rogamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje, como eu já disse, nós estamos estudando Números 12. O estudo anterior, o capítulo 11 de Números, a gente viu que o povo de Israel estava rebelde e estava murmurando contra Deus. Isso mexeu muito, né, com as questões ali. Moisés ficou preocupado, buscou a Deus, né, enfim. Mas agora, no capítulo 12, nós vamos ver que não é o povo quem está rebelde ou murmurando. Agora são dois líderes do povo, e dois líderes muito importantes que apresentam esse mesmo comportamento. Vamos lá, vamos ler? Números, capítulo 12. Vamos ler o capítulo todo, o capítulo é curtinho, depois a gente comenta e medita no texto. Versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Meus irmãos, deixa eu só fazer um parêntese aqui. Nós lemos duas murmurações, tá? Uma do versículo 1, sobre Moisés ter tomado a mulher cuxita, e outro do relacionamento de Deus com Moisés. Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Versículo 6. Então disse: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto, que saindo do ventre de sua mãe, tenha metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois, o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Bom, nós vimos que Arão e Miriam fizeram algumas acusações contra Moisés. E nós vimos que haviam acusações distintas, então, obviamente, havia uma acusação falsa ali. Porque Moisés, Arão e Miriam, eles formavam uma equipe, né, enviada por Deus para ajudar a nação de Israel. Miqueias 6,4 fala isso de uma forma muito, muito clara, tá?
se houver alguma dúvida sobre isso. Bom, o fato é que Deus ele havia usado Miriam de diversas formas. Por exemplo, lá em Êxodo 2, quando Moisés nasceu e é colocado num cesto no rio, Miriam ficou escondidinha olhando ele para ver se tudo ia ficar bem com ele. Ela cuidou do seu irmão mais novo. E além disso, a palavra diz que ela era uma profetisa e que ela era a líder das mulheres de Israel, a líder das mulheres israelitas no louvor a Deus. Êxodo 15 fala, né, especificamente sobre isso. Então percebam que Miriam, ela era uma mulher que tinha um papel de liderança em meio ao povo. E ela era reconhecida por isso, ela era conhecida e reconhecida por isso. Arão, por sua vez, era o irmão mais velho da família. E ele foi nomeado por Deus, não só para ajudar Moisés lá naquele embate com o faraó, né? Mas também para servir como o sumo sacerdote, o principal líder espiritual da nação. Todos em Israel, meus irmãos, não tenham dúvidas disso, todos em Israel sabiam que Moisés, Arão e Miriam eram os servos escolhidos de Deus, mas que Moisés era o líder. Não havia dúvida disso, todo mundo sabia. Bom, mas quando a gente volta, né, para o debate aqui, para essa rebelião que aconteceu, há algumas evidências que nos apontam que Miriam foi a líder dessa rebelião dentro da família. Vejam, em Números, nesse livro que nós estamos estudando, é a primeira vez que ela é mencionada, tá? É aqui. Bom, no hebraico, o verbo falaram, e eu vou voltar só para os irmãos lembrarem, né? Versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Esse verbo falaram, ele encontra-se na forma feminina. E aí deixa eu falar uma coisa. Deus chama Moisés, Arão e Miriam para a tenda. Deus chama, depois fala com Moisés, com Arão e com Miriam. E só Miriam é disciplinada. Ela não começou, né, o seu ataque, a sua murmuração, acusando Moisés porque de alguma forma ele usurpou a autoridade que era dela, ou que era de Arão. Não. Ela discordou de Moisés com referência à esposa dele. E aqui é um primeiro ensinamento para a gente, que muitas vezes as pessoas acusam os servos de Deus e elas começam com acusações falsas. Elas não mostram quais são as verdadeiras razões de suas divergências. Vêm com essas sedições, né? Bom, e qual era o problema dessa esposa de Moisés? O texto não nos é claro sobre exatamente quem era essa pessoa. Então existem algumas linhas de pensamento que eram possíveis, tá? Eu vou só mencioná-las aqui. A primeira, assim, o texto fala que Moisés havia tomado para si uma mulher cuxita, né? E a gente sabe que Zípora, que era a esposa de Moisés, ela era midianita, tá? Mas, de repente, diante das misturas dos povos naquela região, era possível também que ela fosse uma descendente do povo de Cuxi, fosse também cuxita, tá? É possível que a ira de Miriam contra, se for o caso de ser Zípora mesmo, seja porque, de alguma forma, Zípora não acompanhou Moisés e Arão até o Egito, né? Não passou com eles por tudo que eles passaram até chegar lá no deserto. E agora, né, Moisés está ali liderando o povo e chega essa mulher e, de repente, ela vê, Miriam vê a sua
a autoridade ameaçada. Não há nada na Bíblia que relate que isso fosse uma realidade. Mas nós somos como é o nosso coração. Não é não? O que a palavra diz? O nosso coração é corrupto e desesperadamente enganoso. Enganoso, desesperadamente corrupto. Bom, então, isso é uma possibilidade, caso fosse Zípora. Se não fosse Zípora, a gente não tem motivos para crer que Moisés tinha 2 esposas, então Zípora havia falecido e Moisés havia tomado então uma segunda esposa, uma cuxita. É possível que seja por questões étnicas, né? É possível. E aí, Moisés agora tendo uma nova esposa, uma nova mulher, mais uma vez Miriam tivesse então, de alguma forma, se sentindo ameaçada por ela, né? Bom, o fato é que, desde que Moisés não se casasse com uma mulher dos povos cananeus, sua escolha seria aceitável ao Senhor. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 34, versículos 12 a 16. Então vejam que Miriam chega falando e esbravejando, né, lá para Moisés acerca de sua esposa, mas na verdade, isso era só uma cortina de fumaça. Isso era só um barulho, um estardalhaço ali. Porque a razão real é o que ela fala lá no versículo 2. Ela fala, peraí, Moisés é o único porta-voz de Deus? Será que eu e Arão, né, a gente também não tem o direito de proclamar a palavra de Deus? E ao fazerem isso, eles não estavam murmurando contra Moisés. Eles estavam murmurando contra Deus, contra a vontade de Deus, contra os decretos de Deus. Bom, se eles estão contra Deus, eles também deixaram de exercer aquilo para o qual eles foram chamados, que era o de abençoar o povo de Israel. E é interessante porque assim, o texto fala que Moisés era um homem muito manso. Moisés não respondeu ali, né? O texto não traz uma resposta de Moisés. Moisés não tentou se justificar, Moisés não tentou se defender. E isso é um princípio muito forte para a gente, meus irmãos. Está chegando alguma acusação falsa contra você? Permita que o Senhor te defenda. Ele é quem cuida de nós. Não precisa que você se defenda, não, de forma alguma. Deixa Deus te defender e você vai ver como vai ser muito melhor. Bom, os versículos 4 a 10, eles avançam, né, no texto, falando desse julgamento rápido. Deus chama os 3 lá para a tenda, né? Deus viu que as motivações de Miriam e de Arão também eram maldosas em seu coração, e Deus age rapidamente para que o pecado deles não se espalhasse novamente em meio ao povo, porque o povo tinha acabado de passar por um momento muito parecido, né, de rebeldia e murmuração. E eles eram líderes do povo. E quando os líderes pecam, as consequências podem ser desastrosas para todo o povo. Então, no versículo 4, eu acho muito legal isso. Aparecem os 3 nomes, né? Numa ordem inversa lá do versículo 1, mas aparecem os 3 nomes. Moisés, Miriam, Arão. E Deus colocou lá Moisés em primeiro lugar. Chama os 3 ao tabernáculo, fala com 2 e o julgamento cai apenas sobre Miriam. Deus estava deixando claro que Moisés era muito mais do que um profeta. Porque o Senhor se comunicava com ele pessoalmente e até lhe revelou a sua glória. Só para a gente lembrar, Êxodo 19, Êxodo 24, né, 18, 34, por aí vai. E tanto Miriam quanto Arão já tinham seus respectivos ministérios, né? Só que Deus tinha escolhido Moisés para ser o líder de toda a nação. E ninguém poderia tomar o lugar dele se não fosse o próprio Deus quem tirasse Moisés dessa posição. Por quê? Porque foi Deus quem colocou Moisés ali. Foi Deus quem deu autoridade a Moisés. E foi, obviamente, errado Miriam
desafiar o irmão. E como forma de julgamento, o julgamento visível de Deus para todos, Deus afligiu Miriam com lepra. Esse é um alerta muito grande, meus irmãos, porque me parece que nós somos tentados a afrontar, não é nem confrontar, é afrontar os nossos líderes espirituais quando a gente vê alguma coisa que de repente não está do nosso agrado. Ah, aquela cadeira mudou de lugar. Ah, o piano não está mais ali. Ah, aquela cortina. Ah, uma janela. Ah, uma porta. Ah, uma escada. Uma lâmpada. A gente pega coisas assim que são fúteis, que são tolas, para fazer afrontas às lideranças que Deus instituiu. Se tem uma coisa, meu irmão, e minha irmã, que é muito preciosa para a vida do crente, é a liberdade que ele tem de poder chegar para o seu líder e conversar com ele. Eu te garanto, meu irmão, aqui na Igreja das Graças, se você vier procurar qualquer um dos pastores, se você vier procurar qualquer um dos presbíteros, você vai ser atendido, você vai ser ouvido e vai poder colocar a sua posição. Mas antes de estabelecer qualquer tipo de verdade, vá até o seu irmão. Busque saber o que está acontecendo. Não faça isso por meio de conjecturas. Faça isso de verdade, conversando com ele. E de repente, as coisas não são graves como você imaginou que seriam. As coisas não tiveram as más motivações que você imaginou que tinham. Né? Bom, o fato é que quando Arão viu o castigo, o julgamento de Deus sobre Miriam, e ele sabia das implicações da lepra, né? Que obviamente Miriam ela seria colocada para fora do arraial e apedrejada, se não tivesse uma cura, né? Ele corre, então, Arão corre até Moisés, pede que Moisés ore, interceda a Deus a favor de Miriam, e a favor dele também, obviamente, né? Porque quando ele fala, o argumento dele é: loucamente procedemos e pecamos. Versículo 11 é isso. Loucamente procedemos e pecamos. Arão entende que ele pecou juntamente com a irmã dele. Arão era o sumo sacerdote. E era ele quem era responsável por interceder por Israel. Porém, agora, esse intercessor precisava de um intercessor. O sumo sacerdote precisava de Moisés, o amigo de Deus. E Moisés, mostrando a mansidão, né, que Deus deu a ele, que Deus presenteou a ele, Moisés orou por sua irmã, e o Senhor retirou a lepra dela. Deus colocou ela fora do arraial por 7 dias, mas disse: ela vai ser curada. Ela precisa da disciplina para que o coração dela seja tratado e seja restaurado. Eu fico imaginando, né, todo o povo ali, sabendo assim, a gente vai andar e o que está faltando? Ah, falta Miriam, porque Miriam foi colocada para fora do arraial porque está com lepra. Então, veja, era um atraso literalmente vergonhoso, humilhante para ela. Ela era uma líder do povo. E mesmo que ela tenha sido curada, ela ficou fora do acampamento durante 7 dias, porque ela foi contaminada, né? Bom, o fato é que um rebelde é sempre um motivo de atraso no progresso do povo de Deus. Ser um líder espiritual é algo muito sério, meus irmãos. Nós temos esse entendimento que o líder espiritual, ele foi chamado por Deus, foi vocacionado por Deus para o exercício dessa tarefa, desse trabalho. Porém, a gente também sabe que quanto maior a honra, maior a responsabilidade. Então, um pastor, um presbítero, um líder de pequeno grupo, qualquer líder espiritual que Deus tenha instituído, ele é responsável pela vida daqueles que estão sob o cuidado dele. A vida de líder é uma vida de serviço. Jesus nos ensina isso. Jesus mostra
que se tem alguém que deveria ser servido era ele, mas ele veio para servir. Então, meus irmãos, se tem em seu coração alguma coisa que está despertando algum tipo de ira, algum tipo de comentário maldoso, comentário jocoso contra o seu pastor, contra o seu líder espiritual, meu irmão, antes que esse negócio saia da sua boca, busque a Deus. Busque a Deus, trate o seu coração. Veja o que realmente é a motivação do seu coração por essa ira. Agora, buscou em Deus, tratou com Deus, busca esse irmão, busca esse líder, conversa com ele. E busca em um relacionamento baseado na verdade, em amor, entender qual é a situação. Eu te garanto, meu irmão, que isso vai abençoar a sua vida, isso vai abençoar a vida do seu líder, isso vai abençoar a vida da sua igreja como um todo. Esse princípio, ele é revolucionário. Ele muda a vida de toda a igreja, de todo o povo e de cada pessoa. Guarde a sua boca, guarde a sua língua, para que fale coisas que edifiquem. Antes de ficar comentando qualquer coisa, busque a Deus. Busque a Deus. O que é que está te motivando? Para que você não chegue depois e fale, como Miriam falou, né? Moisés tomou uma mulher cuxita, mas será que Deus também não vai me usar? Então chega cheio de subterfúgio, cheio de discurso, cheio de conversa, para uma coisa que, na verdade, não é real, né? Meus irmãos, tentar usurpar a autoridade que Deus deu a outros é algo muito grave. Se levantar contra aqueles líderes que Deus levantou é algo muito grave. Não é à toa que o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17, diz assim: obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. O que o autor aos Hebreus está falando aqui? Quando a gente fica de birra, né? De, como a gente fala aqui no Nordeste, de arenga com os nossos líderes, eles sofrem. Eles não deixam de cuidar de nós, mas eles sofrem. Então, obedecei aos vossos líderes, sejam submissos para com eles, porque eles foram escolhidos por Deus para velar pela sua alma, para velar pela sua vida. E ele vai prestar contas disso a Deus. E se ele fizer isso com alegria, isso vai ser proveitoso. É o que o autor aos Hebreus está falando, vai ser proveitoso para você, vai ser proveitoso para toda a igreja. E eu queria encerrar dizendo o texto que está em Deuteronômio, capítulo 24, versículo 9. Lembra-te do que o Senhor, teu Deus, fez a Miriam no caminho, quando saíste do Egito. Vamos orar? Ó Senhor, nós queremos aqui, diante de Ti, reconhecer o quão falíveis nós somos, o quão miseráveis nós somos. Nós sabemos da nossa capacidade de pecarmos deliberadamente contra Ti. Então, Pai, nós queremos Te rogar para que Tu nos proteja disso, para que Tu guarde os nossos corações, para que Tu nos dê irmãos
que nos alertem quando essas questões estiverem surgindo e despontando em nossas mentes, em nossos corações, em nossas palavras, para que nós nos arrependamos antes de causarmos um dano ao teu povo, antes de pecarmos contra ti. Senhor, enche o nosso coração, enche as nossas mentes de algo que é bom aos teus olhos, algo que tem um aroma agradável às tuas narinas, algo que seja saboroso a ti, Pai. Que a nossa vida seja sempre um motivo de honra, louvor e glória ao teu nome. Que nós te rogamos agora em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos louvar? Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, por isso todo louvor a Ele. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim. Santo é o seu nome, o Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro imaculado. Santo é o seu nome, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor. É isso, gente. Que bênção. Privilégio de Deus estar com vocês novamente. Que Deus abençoe a semana de vocês. Nos vemos na próxima segunda. Até lá. Tchau, tchau.